estamos aí comemorando o Dia da República graças a ações nesta data em idos, né? Anos idos passados, 1889. Mas quem sabe de história está aqui conosco, tirou um pedacinho do seu feriado, né, para vir bater um papo com a gente, é o professor Patrick Luiz dos Anjos. É professor de história, né? Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Marlene. Em nome da nossa secretária Lúcia, prefeito Ari, é um prazer estar aqui falando sobre a Proclamação da República. Bora explicar então para essa moçada que está nos ouvindo, professor. Quando a gente estuda isso na sala, eu dizia aqui em off, professor, a gente ainda talvez não tenha o discernimento, né, para compreender a importância do que foi esse ato histórico. Talvez por isso ainda hoje muitos adultos acabem confundindo os dias aí da independência com a República, não é? Que são datas diversas, né, professor? Eu vou deixar a palavra com o senhor aí para explicar o que é esse 15 de novembro. Isso, Marlene. Antes de mais nada, é importante para mim, enquanto professor de história, agradecer o momento, né? Falar de história é sempre importante, pois um povo que não conhece a sua história, muitas vezes não sabe a dimensão da importância do país em qual ele vive, né? Uhum. A proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, ela é um resultado de uma soma de fatores do século XIX, Marlene. Uhum. Quando nós colocamos em pontos factuais, né, o que foi o golpe republicano, por exemplo, de 1889, nós precisamos contextualizar que o Brasil vinha em um contexto de um império, né, e esse império ele se arrastou ao longo do século XIX inteiro, com algumas estruturas ligadas a fatores sociais como a escravidão, o controle político, né, a falta de liberdade democrática na participação e na representação do povo, e que a cisão de um elemento como o Brasil Império para a formação da República, muitas das suas vezes não havia possibilidade de ter sido feita a não ser através de um golpe republicano. Com o uso de armas, inclusive, que não é, vamos dizer assim, pensando no bem geral, o mais adequado, o mais recomendado nunca, né, professor? Isso. Quando nós falamos, Marlene, do golpe republicano, né, especificamente sobre o dia 15 de novembro, que acho que é o mais interessante de nós abordarmos aqui, é que, de fato, o exército brasileiro, na época, ele buscava uma maior representação política, e essa representação política ela vai ser encabeçada pelo uso das armas, o uso da força. Inclusive, o dia 15 de novembro, né, em caráter de curiosidade, ele é o dia do baile da coroação da princesa Isabel para se tornar rainha. Né, ela seria coroada naquele dia. Naquele dia, exatamente. E o Deodoro da Fonseca, que é o mentor, né, do golpe republicano, ele era muito próximo à família real. Né? Então, não seria nem correto construir a imagem de Deodoro como uma oposição pessoal a Dom Pedro II, mas sim uma oposição política que foi sendo construída no final ali ao da sistema, digamos assim, ao sistema, né? Uma oposição ao sistema que acabou resultando na República que nós temos, que foi crescendo, pode-se dizer, não exatamente a que temos hoje, né, professor? É importante a gente entender também que o processo republicano no Brasil ele foi sendo transformado, foi sendo consolidado ao longo do século XX, né? Nós ainda estamos agora no século XXI, com as bases republicanas cada vez mais fortes, e entender que, embora a democracia do dia 15 de novembro de 1889 tenha sido resultado de um golpe, nós fomos fortalecendo essa democracia a partir das vias, né, que a Constituição estabelece, né, e que o poder do povo sugere que sejam. Que continuemos assim, né, professor? Eu acho que para quem estuda a história é um sonho, como para todos os cidadãos, que a gente possa continuar vivendo em paz. Até a própria República, a gente vê nos livros de história, lá fala em República da Espada, a primeira República da Espada, a segunda, referindo, inclusive, realmente à necessidade das armas naquele momento, né? Isso. É interessante a sua fala, porque nós precisamos contextualizar também que o exército no Brasil, no final do século XIX, ele adotava um posicionamento filosófico chamado de positivismo. E o positivismo ele defendia uma democracia autoritária, por mais contraditório que isso se pareça, né? Ele defendia a ideia de que o exército deveria comandar essa república e que essa democracia ela deveria obedecer a uns critérios autoritários. Então, o exemplo República da Espada sugere-se por conta dos dois primeiros presidentes terem sido marechal do exército, né? E o símbolo do marechal é a espada. Então, é essa característica do nome República da Espada.
E foram muitos anos, inclusive, nesse período que nós temos de vida da nossa República, de comando militar, né, professor? Sim, nós temos, ao longo da história do Brasil, nós temos inúmeros militares que chegaram ao poder de diferentes maneiras. Alguns militares chegaram ao poder, como, por exemplo, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, através, né, de vias não democráticas. Nós temos, ao longo do Brasil, oligarquia, presidentes que foram militares que chegaram através de via democrática. E nós temos também, né, o período da história do Brasil de governos militares aí que também não chegaram ao poder por vias democráticas em si. Mas a participação militar na história do Brasil, política democrática, ela é de grande importância e de uma recorrência muito grande. As nossas Forças Armadas, elas têm um papel histórico fundamental na construção da história política do Brasil. E continuamos seguindo aí com o lema da ordem e do progresso na nossa bandeira, né, professor? Isso é da República ou é da independência do Brasil, este lema? O próprio lema Ordem e Progresso, Marlene, ele é um lema positivista. Ele foi construído pelos militares, né, por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, como uma base de como teria que ser o direcionamento da República Brasileira. É uma defesa, né? O positivismo, ele é um pensamento filosófico criado pelo Augusto Comte, que é um filósofo em si. Sim. E a base dele é prever para prover, na verdade. Então, nós adaptamos esse termo à nossa bandeira por ordem e progresso, né? Se estabelece a ordem para posteriormente se estabelecer o progresso, né? Então, essa é a ideia principal da Constituição da nossa bandeira republicana, porque, né, é também, acho que de caráter de curiosidade, entender que o nome do Brasil, nesse primeiro momento da Constituição da República, era Estados Unidos do Brasil, né? E que a bandeira que nós adotamos hoje, ela ainda não vigorava na época. Na época, a bandeira que foi adotada pela República da Espada e posteriormente República Oligárquica, ela era uma cópia basicamente da bandeira dos Estados Unidos, só que nas cores da bandeira do Brasil. Verde e amarela. Vou pedir licença ao professor um minuto, a gente vai agradecer a audiência nas TVs, né? Cidade Verde, SBT, vinham nos transmitindo até aqui. Um abraço a todos aí, obrigada pela audiência. Eles vão seguir com a programação lá e a gente continua com a Voz do Povo no rádio e na live. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado e até amanhã. Eu sigo por aqui, professor. Inclusive, o nome do Brasil não é só Brasil, né? Se você perguntar para os seus alunos, eles vão saber o nome correto do Brasil, porque eu sei que muita gente que está nos ouvindo pensa que o nome do nosso país é só Brasil, né? Muitas vezes não é trabalhado, né, a República Federativa do Brasil, né? Ela não é trabalhada na sua nomenclatura completa, mas eu acredito, Marlene, que nós temos avançado muito no que diz respeito a reconstrução histórica, né, dos ideais de república, dos ideais de entender o quanto importante é a nossa nação, não só, né, para nós enquanto brasileiros, mas para o mundo, né? Nós precisamos compreender cada vez mais e começa pelo entendimento das datas, né? O que é o 7 de setembro, o que é, né, a proclamação da República de 15 de novembro, para que nós possamos nos tornar cada vez mais defensores daquilo que o nosso país é, que é um país gigante e importante em nível mundial, né? E para nós, principalmente, porque é a nossa casa, em qualquer instância, né, professor? Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, vou passar para o senhor, sinta-se à vontade para falar sobre ou não. A pessoa que está nos ouvindo, ela diz o seguinte: Marlene, pergunta se ele sabe dizer sobre a pinga. Por que tem este nome? O que eu sei, diz a pessoa aqui, é que o pingador, entre aspas, servia para os escravos que haviam acabado de ser açoitados. Está pedindo se sabe falar melhor a respeito disso. Sim, Marlene, é um fator da história, né? Da história Brasil-Colônia. O ciclo do açúcar no Brasil, ele foi o ciclo econômico da nossa história que iniciou a utilização do escravizado negro, né, em nosso contexto histórico. Cultivo da cana, no caso. Isso. Né? Mais especificamente falando da onde surgiu a pinga, no ciclo da cana, na produção do açúcar, que na época era o açúcar mascavo ainda, existia um processo, né, de produção em si. E um dos locais desse processo de produção se chamava Casa de Purgar. A Casa de Purgar era onde o que nós chamamos de melado, ele descansava. E os escravizados, eles ficavam mexendo esse melado que estava em processo de descanso. E a água, né, que acabava evaporando, condensando em si, ela ficava no teto concentrando,
e conforme ela ia concentrando, ela ia pingando, né, nos escravizados, que muitas vezes tinham as suas feridas abertas, porque eles haviam sido açoitados. É também daí a origem do termo aguardente, porque o escravizado, né, aquela água pingava nele, né, e ele chamava aquilo de aguardente também. Então, é uma das explicações que, inclusive, os materiais didáticos eles trazem nas salas de aula. Histórias do nosso Brasil colônia, né? Professor, tem muita história para quem gosta de estudar história, né? O leite com a manga, né? Tem toda uma perspectiva histórica sobre esses ditados populares, né? A pessoa respondeu aqui, obrigada, né? Obrigadinho, suas lindas. Era isso mesmo, eu tinha esquecido uma pequena parte da história. Sempre é bom ouvir um professor de história. Pessoalmente, eu sou muito fã de quem estuda história, de quem ensina história, enfim. Então, eu vou pedir que o senhor fique à vontade aí para dizer o que mais é importante. Por que é importante o feriado de hoje para o cidadão brasileiro e por que a gente precisa realmente manter vivas essas memórias entre as nossas crianças, porque ainda se estuda a história do passado. Eu acho que nós conseguimos resumir de forma geral em uma frase que é muito utilizada pelos historiadores, que é compreender o passado para entender o presente e construir um futuro melhor, né? A prerrogativa é de nós compreendermos as datas históricas, as datas que constroem a história do nosso país, ela é importante para que nós nos apropriamos da nossa história e que nós nos orgulhamos da nossa história em si. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar a história de um ponto de vista construtivista, né? Onde a criança ela se torna um cidadão orgulhoso do país a qual ela é inserido, né, para que nós entendamos que sim, o nosso país ele tem, né, inúmeras questões a serem melhoradas, a serem construídas de forma diferente, mas que nós, enquanto professores de história, né, professores de modo geral, nós temos um papel fundamental na construção da cidadania, né, e o bom cidadão ele só é moldado por um processo histórico se ele tiver a capacidade crítica de se entender enquanto cidadão. Então, eu acho de fundamental importância, né, esse momento agora, por exemplo, de se tratar sobre o 15 de novembro, do entendimento do quanto importante é um país democrático, o respeito às vias democráticas, né, o respeito aos estabelecimentos que defendem a ordem pública, né, a imprensa livre, né, o poder judiciário e assim por diante, né? Faz diferença. Tem gente que talvez não lembre de tempos em que não era possível fazer o que a gente faz hoje em dia. Tinha que se cuidar muito no que se falava, porque eu já estou no microfone há alguns anos nessa minha vida, professor. Não que eu tenha vivido, mas eu sou nascida da época em que o Brasil ainda não tinha todo esse processo de democracia livre. O pessoal está pedindo aqui se o senhor pode falar um pouquinho sobre a bandeira do Brasil. O que ela representa? Posso sim, Marlene. Nós temos, primeiro, né, nós temos ao longo da história do Brasil, desde a independência, né, em 7 de setembro de 1822, nós adotamos 3 bandeiras até a atualidade. A primeira que é a bandeira do período imperial, a segunda que é a bandeira dos Estados Unidos do Brasil e a terceira que é a bandeira atual, né, da República Federativa do Brasil. Todas elas, Marlene, elas possuíam as cores atuais, né? O verde, o amarelo e o azul, né? E agora o branco como representação. Mas nós temos 2 versões, né, para essas cores. A primeira é um fator histórico, que as cores da bandeira do Brasil, elas advêm, né, das cores das famílias de Habsburgo e de Bragança, que eram as famílias reais na época em si. Eles tinham lá seus brasões pessoais. Isso. Então, nós temos, por exemplo, as cores representadas na nossa bandeira atual, que também são ensinadas nas escolas, que é o verde da mata, o amarelo do ouro, né? A paz, que prerroga o branco, e nós temos o azul do céu e das águas, que é uma explicação que mais romantizada, por assim dizer, né? Mas o processo histórico da origem da cor, ela vem da família de Habsburgo e da família de Bragança, né? Para as crianças é importante entender o peso que tem um símbolo como este, né, professor? Isso. Quando nós observamos qualquer competição em nível mundial de esporte, por exemplo, nós percebemos o quanto que uma bandeira ela representa, a bandeira, o hino nacional, né, ela representa a identificação daquele país e com essa identificação a importância
de se representar, né, através de símbolos. Os símbolos são necessários. Outra coisa, Marlene, que eu acho importante sobre a bandeira é um erro que é comum as pessoas cometerem sobre as estrelas que existem na bandeira do Brasil. Isso. Nós sabemos que as estrelas da atual bandeira, elas representam os estados em si, né, da nossa federação, mas aquela estrelinha que fica separada ali acima do Ordem e Progresso, ela é o estado do Pará. E ela não é o Distrito Federal, né? Então, é muito comum que os meus alunos, eles chegam na escola com essa interpretação, né, daquela estrelinha ser o Distrito Federal, mas não é. E procede a informação que a colocação das estrelas é uma representação do dia, que não me recordo a data agora, mas é como o céu estava em um determinado dia. É isso mesmo? Ela tem uma construção através da posição das estrelas, realmente, das constelações, né? Então, ela tem, de fato, isso. Com exceção da estrela do Pará, que é essa estrela acima do Ordem e Progresso. Porque Por que ela foi parar para cima lá? Então, explica para a gente aí, para não esquecer mais, né, professor? Explico, sim. O estado do Pará, quando o Brasil se tornou independente, lá em 7 de setembro de 1822, nós entramos em uma consequência de guerras civis no Brasil pela consolidação da independência, e o estado do Pará ele foi o último estado a aderir o Brasil enquanto independente. Podia não ser brasileiro quem fosse paraense hoje, então, se não tivesse aderido, se não tivesse isso? aderido, provavelmente, né, teria aí ou uma prerrogativa de ser português ou de outra nação, né? Dei um Google aqui rapidinho, a representação no dia e na hora da proclamação da República, 8h30 da manhã de 15 de novembro de 1885. Essa seria a constelação e é o que está estampado na bandeira hoje. Isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem, estamos aprendendo história. A Voz do Povo também é história. O pessoal mandou aqui um parabéns, professor, pela sua sabedoria. Obrigado. Devidamente retransmitido. E a nossa gratidão também pela cedência do seu tempo. Eu sei que o senhor queria estar com a família, não é, hoje, mas eu acho que é importante dividir um pouquinho do conhecimento quando a gente consegue adquiri-lo, né? Não, mais uma vez eu que agradeço, Marlene, em nome também, né, da secretária Lúcia e da Secretaria Municipal de Educação, do prefeito Ari. Falar sobre a nossa história, ela não é um dever, ela é, né, um papel social, ela não é simplesmente... Nós não devemos trabalhar a história apenas em sala de aula, né? Nós devemos construir a cidadania a todo dia. Estamos às ordens aqui, quando o senhor precisar, seja para o que for. Parabéns pelo trabalho. Que escola o senhor atua hoje? Hoje eu sou coordenador do Senfor, dentro da Secretaria Municipal de Educação, né? E trabalho no Colégio Regina Celli também. Continua na salinha. Na sala de aula também, sim. Tem a paixão nos olhos, aquela chama, né? Isso. Que bom de passar o conhecimento. Muito obrigada, professor. Obrigado você, Marlene. Bom feriado para o senhor, bom meio feriado, né? É assim. Valeu mesmo. São 11h25 e a gente segue por aqui. Tem Fala Cidadão chegando, tem mais parabéns. Olha, parabéns. Muito bom ter pessoas que mostrem a história, né? Que poucos buscam conhecer. Aprendi a ler mais sobre história com a minha filha, que estuda na UEM Maringá, faz História e Ciências Sociais com 19 anos. Olha que legal. Escolaridade também, a escola faz diferença, né? Em qualquer setor, sempre. Eu sou fã, muito fã de quem gosta de estudar. A pessoa segue aqui ainda outra pessoa dizendo parabéns para vocês da rádio, trazer temas tão importantes para a sociedade. Precisávamos disso. A história, às vezes, não é contada por todos como ela é de verdade. Muito obrigado. Obrigada a vocês, né, pela audiência. Se não fosse o ouvinte, né, nem valia a gente estar aqui.